Olá, eu sou Marcos Ramon e hoje eu vou fazer uma breve apresentação do falsificacionismo. Em epistemologia, a gente chama de falsificacionismo a teoria que defende que a observação é orientada pela teoria, ao mesmo tempo que defende que a gente não pode provar a verdade das teorias com base na observação. Pode até parecer no primeiro momento que se trata de uma teoria que quer negar ou até mesmo impedir o avanço da ciência, só que não é bem isso. Se a gente fosse resumir brevemente o percurso do procedimento científico de acordo com o falsificacionismo, a gente ia ter que seguir os seguintes passos. Então, primeiro, uma vez propostas, as teorias devem ser testadas rigorosamente por observação e experimento. Essa é a primeira etapa. A teoria aparece, ela tem que ser testada, não de qualquer forma, mas testada tanto por observação quanto por experimento. Segundo, as teorias que não resistem a testes experimentais e de observação devem ser eliminadas e substituídas. Você faz aquele teste, a teoria não resiste, você não tenta salvar a teoria, você abandona ela e procura uma outra teoria. Terceiro ponto, teorias mais adaptadas resistem e elas vão ser sempre as melhores possíveis, mas isso não quer dizer que elas são verdadeiras. Porque essa teoria específica, o falsificacionismo, parte da ideia de que a gente não pode provar efetivamente a verdade de coisa nenhuma. Então a gente tem a melhor teoria possível, que é essa que está resistindo aos testes, mas isso não quer dizer que ela é verdadeira. E a última etapa, a quarta etapa, é entender que a ciência progride por tentativa e erro por meio desse processo de refutação das teorias. A gente pode colocar também o posicionamento falsificacionista em uma forma lógica. E aí, para isso, dá para utilizar uns exemplos bem simples. Sei lá, se você vê um cisne branco, e depois você vê outro cisne branco, depois mais um, depois mais um, e se você vai vendo vários cisnes que são brancos, você vai concluir que todos os cisnes são brancos. Mas, do ponto de vista lógico, essa conclusão é errada. E por quê? Porque eu não posso deduzir uma conclusão universal de proposições particulares. Não é porque você viu vários cisnes que são brancos que todos serão brancos a partir daquele momento. Então, o mais correto seria dizer que provavelmente os cisnes são brancos, que todos eles serão brancos, dado uma quantidade X de observações. Então, é nesses termos, ou seja, de probabilidade, que o falsificacionista organiza as ideias. Ele não procura uma verdade, ou pelo menos ele não acredita que é possível alcançar uma verdade absoluta a partir da observação. Então, é importante dizer, a partir disso também, né, vale fazer uma ressalva aqui, de que existem verdades que podem ser acessadas a partir de deduções decorrentes de observações. Pegando esse mesmo exemplo do cisne, olha esse argumento aqui. Um cisne, que não é branco, foi visto em tal lugar. Logo, nem todos os cisnes são brancos. Essa conclusão que eu fiz agora nesse argumento, ela é logicamente válida, além de verdadeira. Do ponto de vista científico, é isso que ocorre com algumas teorias. Ou seja, você consegue, a partir de uma observação específica, negar alguma parte da teoria, uma proposição que antes era colocada como uma hipótese. Então, nesse caso, você consegue alcançar um tipo de verdade. Então, por exemplo, durante algum tempo se acreditava que a luz viajava sempre em linha reta, até que foi possível observar que um raio de luz passando próximo ao Sol era desviado num percurso encurvado. Então, de maneira lógica, agora a gente pode afirmar que a luz não viaja necessariamente em linha reta. Ou seja, você nega uma proposição e aí você consegue negar outras e daí você extrai algumas verdades. Bem, até que eu tenho falado da teoria do falsificacionismo, é importante dizer que o principal autor dessa teoria é o filósofo inglês Karl Popper. E a obra central em que ele apresenta o tema é uma obra chamada A Lógica da Pesquisa Científica. A essência do falsificacionismo de Popper está na tese de que, para fazer parte da ciência, uma hipótese deve ser falsificável, ou seja, ela tem que ser colocada à prova. Nesse sentido, eu vou botar aqui algumas proposições que podem ser falsificáveis, para você entender mais ou menos o que eu quero dizer. Então, olha só, são três. A primeira é, em Brasília nunca chove em junho. A segunda, todas as substâncias se expandem quando aquecidas. E a terceira, quando um raio de luz é refletido de um espelho plano, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Dizer que essas proposições, dessas três que eu mostrei aqui, são falsificáveis, significa dizer que elas podem ser observadas e testadas. E de acordo com Popper, só pode ser ciência o que passa por esse tipo de crivo.
Então, uma boa teoria científica é uma teoria que pode ser testada e que sobrevive ao teste. Como eu falei antes, isso não quer dizer que ela é verdadeira, isso quer dizer que ela é a melhor teoria até o momento. Pegando o primeiro exemplo, que é o mais simples, se eu disser que em Brasília nunca chove em junho, mas nesse ano agora chover em junho, a hipótese foi falseada e ela precisa ser substituída. Mas ela é uma teoria, ou melhor, ela é uma hipótese que faz parte de um linguajar científico, digamos assim, justamente porque ela pode ser falsificada. Então, uma boa teoria científica é uma teoria que pode ser testada, e aí ela passa ou não no teste. Essa é a ideia. Outro ponto importante é que, de acordo com Popper, algumas teorias parecem ser científicas, mas justamente porque elas não possuem hipóteses que efetivamente podem ser falseadas, é justamente por isso que elas não deveriam ser tratadas como científicas. Esse é o caso, por exemplo, do materialismo dialético do Marx. O Marx afirmava que a teoria dele era uma teoria científica, e o Popper vai dizer que não é, da mesma forma que ele vai negar que é científica a psicanálise do Freud ou a psicologia do Alfred Adler, por exemplo, porque essa psicologia do Adler, ela tinha um caráter mais especulativo, filosófico, e logo não era científica. Nenhuma dessas teorias, nem a do Marx, nem a psicanálise do Freud, nem a psicologia do Adler, apresenta proposições, na interpretação do Popper, né, apresentem proposições que podem ser falseadas. Logo, elas não são científicas, se elas não fizerem isso. Então, como é que a gente identifica uma boa teoria científica? Para o Popper, a ciência é falsificável quando ela faz afirmações decisivas sobre o mundo, ou seja, a boa teoria não deixa ambiguidades ou espaço para especulação. É muito comum quando você tem uma teoria ruim, as pessoas tentam salvar a teoria, criando o que o Popper denominava de hipóteses ad hoc. Então a teoria apresenta um problema, você vai lá e junta faz um remendo ali, que é essa hipótese ad hoc, para dizer, não, mas nesse caso pode ser assim, 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 aí tal. Aí tem outro problema com a teoria, você fala, não, mas é porque nesse caso, aí você faz outro remendo lá. Então uma boa teoria não dá esse espaço. A teoria, ela diz coisas objetivas e se ela passa pelo teste, ela continua funcionando. Se ela não passa pelo teste, a gente substitui ela. A ciência deveria ser sempre assim. Então a ciência, para ser ciência, precisa fazer afirmações amplas e testáveis. Por exemplo, a afirmação de que os polos magnéticos diferentes se atraem mutuamente. Essa proposição, essa afirmação, ela não deixa brecha para especulação e ela pode ser testada de forma a tirar dúvidas sobre a validade dela. A ciência deve sempre operar com esse tipo de clareza. Mas a partir do que foi dito até aqui, é importante ressaltar que com o falsificacionismo, Popper não pretendia demonstrar a inviabilidade de outras formas de conhecimento. A filosofia, a arte, a religião, elas possuem seu valor independentemente do fato de que nenhuma delas possui métodos científicos. Então, a ciência não é melhor que outras formas de saber, mas ela é uma forma específica de saber e, portanto, precisa ter um rigor em sua forma de proceder. Para o falsificacionista, essa forma de proceder tem a ver com um teste rigoroso da própria teoria, ou seja, o cientista não é aquele que tenta salvar a sua teoria a todo custo, mas é aquele que coloca a sua teoria à prova para verificar se ela de fato funciona. Então, bem, por enquanto é só. Espero que você tenha entendido a discussão que eu trouxe aqui sobre o falsificacionismo. Tendo qualquer dúvida, você pode deixar para mim. A discussão sobre a epistemologia segue daqui para frente. Eu vou falar ainda sobre isso em outros momentos. E é isso. Até mais. Tchau.